Olá, graça e paz. Esse que tem o prazer de vos cumprimentar é o pastor José Freire. Esse é o seu canal Uma Visão Além. E no dia de hoje nós vamos começar falando sobre o Salmo 4, que tem como tema o guardião. Mas antes de nós começarmos, nós vamos orar. E antes da oração, gostaria muito que você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like. E você que já é inscrito no canal, é claro, deixe o seu like, visualize os nossos vídeos e compartilhe todos os nossos vídeos com mais pessoas. Oremos ao nosso Deus e Pai. Santíssimo Deus, magnífico Pai, mais uma vez estamos reunidos na Tua presença para darmos glória e louvor por este ano de 2023. Senhor, que neste ano, todos os meses deste ano, os nossos irmãos internautas, os inscritos, os que hão de se inscrever neste canal, estejam guardados, abençoados pelo Senhor. Todas as denominações, todos os cristãos do Brasil e do mundo santíssimo. Eu te apresento, meu Deus, os ministros da tua palavra, pastores, presbíteros, diáconos, cooperadores, missionários, missionárias, enfim, os líderes ministeriais, as diretorias ministeriais. Ó Deus, direcionando o teu povo para fazer o ID do Senhor, o ID do Deus vivo a todas as nações. Eu quero neste instante te pedir a proteção para o nosso país, para a nossa nação, para o nosso povo, a proteção de Deus aos nossos corações, a proteção de Deus às nossas vidas sedentas da presença do Senhor. Meu Santíssimo, eu te apresento esta pessoa que não tem um lar, não tem uma casa para morar, que mora na rua, esta pessoa que está no manicômio, nos presídios, nos hospitais, os enfermos, os presidiários, que a bênção da salvação chegue nesta vida. Santíssimo Deus, eu quero te pedir a paz para este lar, para esta casa, aonde falta paz, falta alegria, falta harmonia. Pedir a restauração deste casamento, do amor deste homem para com a sua esposa, da esposa para com seu esposo, a harmonia entre os pais e seus filhos. Liberta, meu Deus, esta pessoa dominada pelo vício do álcool, das drogas, desta pessoa que não consegue sair do tráfico, da criminalidade, da prostituição, das amarras satânicas. Liberta os oprimidos, os feridos, os machucados. Quero lhe apresentar, meu Deus, aqueles missionários que se encontram no campo missionário, na África, na Ásia, na Oceania, na Europa e na América, desde o Alasca até aqui a Terra do Fogo. Santíssimo, levanta uma geração compromissada, renova os nossos jovens, renova os nossos velhos, revigora os nossos obreiros, obreiras, membros, revigora a fé desta pessoa, desperta o teu povo. O nosso país, guarda a nação brasileira, guarda o país brasileiro. Guarda, meu Deus, guarda cada pessoa que é inscrita no canal. Eu te apresento as famílias, eu te apresento as congregações, as cidades, a nação de Israel. Guarda o bichinho de Jacó. Enxugue as lágrimas desta mãe que chora, deste pai que chora, deste filho que chora. Enxugue as lágrimas para a glória e o louvor do teu nome. E traz a paz,
a bênção de Deus em nome de Jesus. Queridos, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, visualize os nossos vídeos, pode compartilhar, mas se inscreva, dê like, comente, tá? E veja o vídeo todo, é muito importante, que é para o vídeo ser indicado para mais pessoas. Vamos ao tema de hoje, Salmo 4, o guardião. Amados, vamos a uma pequena introdução. O texto que nós vamos tratar neste momento, ele fala longamente sobre o sofrimento nas mãos de outros. Nós não sabemos exatamente que sofrimento Davi estava enfrentando nas mãos dos outros. Mas muitos estudiosos acreditam que o sofrimento descrito aqui ocorreu quando ele foi forçado a fugir de Absalão, seu filho. O Salmo 3 escreve a fuga de Davi de seu filho. E há algumas semelhanças entre os dois salmos. No entanto, meus queridos, as semelhanças não apontam necessariamente para a mesma situação em que está sendo discutida. Seja qual for a situação, a colocação do Salmo 4 é bastante informativa. Nós não temos ideia de quem organizou o livro dos Salmos, da forma que temos hoje. Embora Davi tenha escrito muitos salmos, ele não escreveu todos. E o livro dos Salmos não é concluído até bem depois da morte de Davi. O Salmo 137 foi escrito durante o cativeiro na Babilônia. Portanto, o livro como um todo não poderia ter sido compilado antes da escrita do Salmo 137. E os israelitas guardaram esses salmos individuais e inspirados, e então alguém, inspirado por Deus, compilou esses salmos na ordem que hoje nós temos na Bíblia Sagrada. Eu falei tudo isso para dizer que colocar o Salmo 3 e o 4 juntos nos informa muito sobre como seguir a Deus. Porque o Salmo 3 é um salmo da manhã e louva a Deus pela sua proteção. Eu me deito e durmo, acordo, pois o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Versos 5 e 6. O Salmo 4, por outro lado, ele é um salmo da tarde, cantado antes de se deitar. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Verso 8. Sem dúvida, o que está sendo enfatizado aqui é que o dia precisa ser envolvido em oração do começo ao fim. E embora este salmo, meus amados irmãos, fale do sofrimento dos outros e da necessidade de oração ao longo do dia, ele exalta Deus como o guardião. E Davi fala do guardião como? O guardião persistente. Responde-me quando eu clamar, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi declara que Deus é a sua justiça. E nesta passagem, a justiça de Deus não se refere ao seu caráter moral reto, meus queridos. Em vez disso, a justiça de Deus se refere à sua fidelidade. Davi se refere porque estaria tão confiante de que Deus livraria de todo Golias. Provavelmente por ser nada mais do que uma afirmação confiante por causa das libertações passadas de Deus. No entanto, Davi já havia sido ungido rei, e depois que Samuel ungiu Davi, lemos que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi daquele dia em diante. 1 Samuel 16:3. E embora seja uma conjectura, é demais pensar que o Senhor havia prometido abençoar Davi ricamente. O Senhor deu alívio a Davi quando ele estava em perigo. Então, repetidamente, o Senhor abençoou Davi. Ele o livrou de Golias, das mãos de Saul, de vários inimigos de Israel. Davi, portanto, sabia que Deus poderia providenciar libertação novamente.
Davi apresenta, melhor dizendo, Deus como um guardião persistente, aquele que prometeu libertação e providenciou lá no passado. Deus prometeu que seja o que for que Satanás lance em nosso caminho, ele será o nosso guardião. E os cristãos hebreus estavam enfrentando vários problemas: perseguição, perda dos seus bens, apostasia. E o autor lembra das promessas do Antigo Testamento e escreve: não te deixarei, nem te desampararei, de modo que com plena confiança digamos: o Senhor é quem nos ajuda. Não temerei que me fará o homem. Hebreus 13, verso 5 e verso 6. O guardião perspectivo. Ao longo deste salmo, meus amados, Davi está confrontando os líderes de Israel. O hebraico filho dos homens, verso 2, deixa claro que estes são os grandes e poderosos da sociedade israelita que Davi está enfrentando. Na verdade, uma tradução diz assim: por quanto tempo, homens exaltados, minha honra será insultada. É óbvio, meus queridos, que esses são os principais homens de Israel. No verso 7, puseste no meu coração mais alegria do que a deles, no tempo em que se multiplicam trigo e vinho. Aos líderes de Israel, Davi diz assim: sabei que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo a Ele. Não tenho certeza do que Davi quis dizer ao dizer que o Senhor separou os piedosos para si. Mas por outro lado, Davi pode simplesmente querer dizer que todo aquele que é piedoso foi separado para Deus. E isto, certamente estaria de acordo com outras escrituras. Agora, preste atenção. O ponto certamente parece ser que Deus concedeu honra a Davi, ungindo-o como rei, e os homens de Israel querem depor Davi como rei. E isso certamente se encaixaria com este salmo vindo do tempo de Absalão. Absalão furtava o coração dos homens de Israel, segundo Samuel 15:6. E depois que Absalão teve os homens de Israel atrás dele, ele conspirou para tomar o trono do seu próprio pai. E Davi, porque o Senhor ungiu, foi santificado, separado para Deus. Quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, que eu estenda a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. 1 Samuel 24:6. Ser o rei do povo de Deus, ser o rei do povo de Deus colocou Davi em uma posição que deveria ser honrada, porque se não por outra razão, Deus escolheu colocá-lo acima do seu povo. O Senhor ouviu Davi quando ele orou. Certamente parte do motivo pelo qual o Senhor ouviu Davi, tenho certeza, foi que ele era ungido do Senhor. No entanto, ser ungido do Senhor não era o suficiente para Deus ouvir as orações de Davi. Saul também era ungido depois que o Espírito do Senhor deixou e Davi foi ungido rei, porque o Senhor ouviu as orações de Davi. Por quê? Ele precisava ser uma pessoa piedosa. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Salmo 24, 3 e 4. Se eu tivesse guardado a iniquidade do meu coração, o Senhor não teria me ouvido. Salmo 66, 18. Então, o Senhor é um guardião perspectivo, ele ouve as orações do seu povo. Um guardião provedor. Puseste no meu coração mais alegria do que a deles, no tempo em que lhes multiplico o trigo e o vinho. O Senhor, Davi está enfrentando uma grande provação quando escreveu estas palavras. Mas ele sabe que a alegria e a felicidade dos ímpios, dos inimigos, é passageira, mas a que Deus trará é permanente. Muitos daqueles que enfrentam grandes provações têm grande alegria.
Antes da crucificação, Jesus disse aos seus discípulos: assim também vos agora na verdade tendes tristeza, mas eu vos tornarei a ver, e alegrar-se-á o vosso coração e a vossa alegria, e ninguém vô-la tirará. João 16, 22. Então, passar por provas é garantia de grandes bênçãos e alegrias que virão depois. E como podemos ter alegria quando as circunstâncias parecem ser tão sombrias? Não podemos esquecer que Deus é o guardião. E Ele nos protegerá, não necessariamente nossos corpos, ou nossas finanças, ou nossas circunstâncias, mas Ele protegerá nossas almas, nosso verdadeiro eu. Amém, meus queridos? Em paz me deitarei e dormirei, porque tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Davi diz aqui, se deitar e dormir em paz, só porque o Senhor é a segurança, é o guardião. E no entanto, Davi vai dormir em paz. Por quê? Porque quantas pessoas quantas pessoas não dormem em paz esta noite? Quantas pessoas não têm paz durante o dia? Nos seus empregos, nas suas famílias. Mas quem teme ao Senhor tem paz. Tem proteção. Essa é uma garantia também de que nos deve proporcionar paz aos santos que sofrem nas mãos do Império Romano. João registra esta voz com uma grande multidão, aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, lá em Apocalipse 19:6. Bem no final da sua vida, Paulo escreve: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, versos 6 e 8. Por isso, por ter sido fiel ao Senhor, Paulo estava confiante de que o Senhor agora seria fiel a ele. Embora Nero logo ordenasse a sua decapitação, então Deus é, da mesma forma, seu guardião. Você sabia que por causa da sua fidelidade, Deus será fiel a você também? O nosso Deus nunca falha. Graça e paz da parte dele. Fique com esta palavra no teu coração. Deus é o teu guardião em 2023.